Olá, olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Imparável. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bora acordar aí? Bora passar uma água no rosto para quem está acordando agora. Mais um dia, mais uma aula, estamos no módulo Tomada de Decisão Inteligente e o tema da nossa aula hoje é o método imparável de decisões estratégicas. Já falei para vocês nas aulas anteriores que nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Isso mesmo, cerca de 35 mil decisões por dia. Todos os dias nós estamos tomando várias decisões, a maioria dessas decisões são decisões inconscientes. E esse módulo é justamente para a gente poder falar sobre tomada de decisões inteligentes. Ou seja, se nós conseguirmos converter a maior parte das decisões que nós tomamos de forma automática durante o dia para que elas sejam decisões conscientes, isso vai melhorar muito o que nós estamos fazendo, vai melhorar muito o nosso desempenho, vai melhorar muito o nosso rendimento e automaticamente vai melhorar os nossos resultados, ok? Bora lá então? Bora começar mais uma aula? Estão prontos aí? Digita aí, só para você sair da sua zona de conforto. Digita aí, eu estou pronto, eu estou pronta. Enquanto a galera vai entrando, não esquece de ligar a sua câmera quando você puder. Participa comigo aqui. Viu? Por que método imparável de decisões estratégicas? Porque eu vou te ensinar um método aqui baseado nas siglas da palavra imparável para que você possa aprender a decidir de forma mais consciente, a decidir de forma mais inteligente. Então, decidir não é uma questão de sorte. Decidir é uma questão de método, de clareza e principalmente de ação. Qual que é o objetivo da nossa aula? Ensinar os participantes, no caso vocês, a tomarem decisão de maneira estratégica, de maneira racional e também rápida, porque não adianta você ficar, às vezes, muitos dias, muitos meses para poder tomar uma decisão que às vezes precisa ser rápida, sem depender de emoção, sem depender de motivação ou até mesmo do momento, tá? Tudo que eu vou te entregar aqui é para que possa facilitar suas tomadas de decisão. Desenvolver clareza mental, capacidade analítica e velocidade de execução através de um método prático que possa ser aplicado nos negócios, que possa ser aplicado na sua vida financeira, nos relacionamentos e também no seu crescimento pessoal. Beleza? Bora lá? Primeiro de tudo, o seu futuro não será definido apenas pelas oportunidades que aparecem para você, tá? O seu futuro será definido pelas decisões que você toma diante delas. Eu acabei de falar para vocês que nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Não sou eu que tenho esses números, né? São estudos que mostram que nós precisamos tomar decisões a todo momento. Você tomou uma decisão de estar aqui. Muitos de vocês tomaram uma decisão de estar com a câmera ligada. Outros tomaram a decisão de estar com a câmera desligada. Alguns tomaram decisão de estarem trabalhando enquanto estão assistindo a aula. Outros decidiram é, parar para prestar atenção na aula. Cada momento, cada movimento que você faz requer uma decisão. E olha que interessante. Mesmo que de forma inconsciente, aí eu estou olhando para a tela aqui, desse meu lado aqui, está aparecendo a Emanuele. A Emanuele tomou uma decisão de ligar a câmera. Aí ela aparece na câmera, ao mesmo tempo que ela aparece na câmera, ela toma uma decisão de começar inconsciente. Você não pensou assim, vou colocar a mão na boca e vou começar a roer a unha. Não. Daí, de repente, ela tomou uma decisão de tirar a mão da boca. Decisões, são pequenas decisões que a gente toma. Muitas delas são feitas de forma inconsciente. Claro que eu não quero deixar vocês paranoicos aqui, né? Porque. Não, mas são decisões. Todo momento, a todo instante, nós estamos tomando decisão. E aí, o que que eu quero que você entenda? Que o seu futuro, ele não é definido pelas oportunidades. É porque eu não tenho oportunidade, é porque não acontece comigo, porque Deus não me abençoa. Nada disso. Ele é definido pelas decisões que você toma diante das oportunidades que você recebe.
E todos nós temos várias oportunidades durante o dia. Então, existem pessoas que são inteligentes, mas que continuam estagnadas. Eu conheço várias pessoas inteligentes, várias pessoas com formações, com diploma, com um monte de coisa, mas não saem do lugar. Existem pessoas talentosas que nunca crescem. Você olha e fala assim: caramba, essa pessoa tem um talento, essa pessoa é muito inteligente, mas não cresce, não sai do lugar. Assim como existem pessoas capacitadas que vivem frustradas. E normalmente o problema não está na falta de potencial dessas pessoas, não está no conhecimento, não está no estudo, no diploma, nada disso. Está na incapacidade que ela tem de tomar decisões com velocidade e com clareza. Porque às vezes as coisas requerem agora, é nesse momento, é no hoje. Você tem que decidir agora, você tem que fazer. Se você não faz, já é uma decisão. Você já tomou uma decisão de não fazer. Mas tem coisas que cobram preço. Se você aceitar, tem um preço. Se você não aceitar, tem outro preço. Se você não fizer nada, vai ter preço também. Vai ter um preço daquilo que a gente faz. Por isso, nós precisamos aprender algum método, alguma técnica para a gente poder melhorar essas decisões e para extrair os resultados que nós queremos dessas decisões. Então, muita gente destrói o próprio futuro porque pensa demais, porque muda de direção o tempo todo, porque vive emocionalmente instável ou porque simplesmente não consegue decidir. Não é segredo, né? Eu sempre tenho falado para vocês que nós estamos sendo observados o tempo todo. Você está sendo observado o tempo todo. Você, de repente, posta uma foto aqui da mentoria, alguém está te olhando e falando assim: ah, mas o que que adianta fazer mentoria e não faz isso, não tem resultado? Ah, o que que adianta fazer mentoria, mas você fala isso, você fala aquilo? O que que adianta você estudar? O que que adianta você ler livro, mas eu não vejo resultado em você? As pessoas estão nos observando. Elas estão o tempo todo ali nos observando. Todas elas querem o nosso bem? Talvez queiram até o seu bem. Poucas pessoas querem ver você melhor do que elas. Porque dói, né? Às vezes acontece isso com a gente também. Você olha e fala assim: caramba, eu tô ralando. Caramba, eu tô me esforçando, tô estudando, tô buscando, tô indo atrás, eu faço isso, faço aquilo, faço. Mas vem outra pessoa e passa batido por mim e eu fico para trás. Parece que eu não estou fazendo nada. Eu quero muitas vezes o bem dessa pessoa, mas não quero que ela esteja melhor do que eu. Acontece isso com a gente também. Não vamos ser hipócrita, não é verdade? Acontece, às vezes você fica olhando, mas tem que ser algo rápido. Opa, vou celebrar com essa pessoa. Vou me alegrar com essa pessoa, que é o que muda o jogo. É uma decisão ali. Você pode ficar lamentando, você pode ficar reclamando, você pode ficar querendo queimar essa pessoa o tempo todo, ou você pode tomar uma decisão de aplaudir. Deixa eu até voltar aqui. Tem uma frase que quem acompanha o Toguro escuta ele falando direto, né? Ele fala assim: enquanto não chegar a sua vez, aprenda a aplaudir o sucesso do outro. E é interessante se você for analisar essa frase, porque poucas pessoas, elas têm essa capacidade, elas conseguem fazer isso aqui, ó. Estar ali na plateia, muitas vezes, aplaudindo o outro, a pessoa que está do seu lado, que foi, e você não. Só que enquanto não chegar a sua vez, você precisa fazer alguma coisa. Enquanto não chegar a sua vez, você vai ter que celebrar com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você considera. Enquanto não chegar a sua vez, você vai ter que começar a tomar decisões cada vez mais conscientes. E tudo passa pelo processo do tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que existe um tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Existe um tempo para tudo. Mas o que que pode definir a aceleração desse tempo? Vocês conseguem me dizer o que que pode definir a aceleração desse tempo? Ou você acha de repente que não pode acelerar esse tempo? Vamos lá, vamos criar polêmica aqui. Você acha que a gente pode acelerar esse tempo ou você acha que a gente não pode acelerar esse tempo? Tudo tem que ser no tempo certo. Fala aí para mim. Falem comigo.
Vamos lá. Existe a palavra redimir o tempo, né? Então, redimir o tempo é aceleramento, acelerar aquele tempo que você tem. Dependendo as atitudes, decisões, sim, posso acelerar o tempo. Boa. Dá para acelerar? Vocês estão comigo aqui? Bora, gente, bora, gente. Eu vou ter que colocar nomes aqui. Dobis, 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 Dobis. Vamos lá. Me ajudem aí. Abre o microfone, só fala assim, não, dá para acelerar, não dá para acelerar. Eu acho que sim, eu acho que não. Bora aí, me ajuda na aula aí. Abre o microfone. Não vou ler chat. Eu acho que, bom dia, eu acho que dá para acelerar o tempo, sim, Dá para acelerar. desde que tome uma decisão correta, né? Interessante. Fala, Werla. Bom, eu acho que é igual a palavra, igual você diz, eu acho que há tempo para todas as coisas. Eu acho que para mim não tem como acelerar o tempo, não. Não tem como acelerar. Boa. Então, é polêmico, né? Porque às vezes a gente tem que esperar o tempo. E às vezes a gente pode, como a Aline falou, redimir o tempo. Às vezes nós estamos perdendo tempo. Talvez o tempo já chegou. Ou talvez você pode acelerar. Existe um processo de aceleração, sim, tá? Existe um tempo fora do tempo, que é o tempo de aceleração, é o Kairos, o tempo do despertar, o tempo da oportunidade. Quando você consegue acessar, você acelera tempo. Por exemplo, talvez para chegar no nível que vocês chegaram agora, sozinhos, talvez vocês demorariam 3 anos, 5 anos, 10 anos para chegar com o nível de conhecimento que vocês estão tendo, com os desafios que vocês estão enfrentando e colocando em prática aquilo que vocês estão aprendendo na mentoria. Mas quando vocês decidiram entrar na mentoria, vocês decidiram acelerar o tempo em algumas coisas na vida de vocês. E conhecendo todos vocês que estão aqui, eu sei de aceleração do tempo na vida de cada um de vocês, por uma decisão, por estar dentro da estrutura, por estar dentro da mentoria, por fazer de repente aquilo que tem que ser feito, por pegar o conhecimento, por participar das aulas, e tudo isso vai te preparando para oportunidades que vão aparecendo. Muitas vezes você faz o quê? Muitas vezes você vai lá e fala, Nil, preciso conversar com você, surgiu uma oportunidade aqui, surgiu um problema, surgiu isso, surgiu aquilo. A gente vai lá, conversa, direciona você e você acelera. Então dá para a gente acelerar o tempo. Muitas vezes aquele tempo que está sob o nosso controle, que a gente pode acelerar, que a gente pode definir resultados, mas tudo continua tendo o seu tempo. Aí é um tempo que a gente não pode controlar, mas os resultados, as decisões, elas podem ser controladas por nós. Elas podem ser ativadas, elas podem ser redimidas, elas podem ser. O problema é que muita gente não consegue decidir. Muita gente fica em dúvida, muita gente tem medo, muita gente passa por várias coisas e não consegue tomar uma decisão. E lembra que eu falei, mesmo que você não decide, você já decidiu? Então, enquanto isso, existem muitas pessoas que às vezes estão menos preparadas, mas avançam porque elas executam, porque elas vão lá e fazem. Você já parou para olhar para o lado muitas vezes dentro da área que você trabalha e você enxerga algumas pessoas e fala assim: caramba, essa pessoa tem menos conhecimento que eu, essa pessoa tem menos experiência de vida que eu, essa pessoa começou praticamente ontem e essa pessoa está gerando resultado e eu não? Já aconteceu com vocês isso ou não? Mas por quê? Porque de repente essa pessoa decidiu executar, ela decidiu fazer e você não foi, você não andou. Você não acelerou o seu processo. Você não fez aquilo que precisava ser feito. E quando a gente faz aquilo que precisa ser feito, os resultados eles aparecem. Peraí. Os resultados começam a aparecer.
Então, esse é o grande diferencial. Por isso que algumas pessoas conseguem atingir resultados e outras não. Porque elas fazem, elas executam, elas vão atrás. Quer ver outro ponto interessante? É que grandes líderes, eles entenderam algo poderoso, que é decidir errado algumas vezes é menos perigoso do que viver sem decidir. Fala pra mim aí, você tem medo de decidir errado? Vocês têm medo de tomar uma decisão errada? Vocês têm medo de tomar decisão errada? Sim? Pois é. Mas o que que acontece muitas vezes? O medo de tomar essas decisões erradas acaba nos atrapalhando, porque a decisão errada vai te trazer experiência. E é menos perigoso você decidir errado do que você viver sem decidir, do que você viver sem tomar decisões. A indecisão, de forma prolongada, ela começa a desgastar a sua energia, ela começa a destruir a sua confiança e ela começa a paralisar o seu crescimento. Então vamos lá, vou repetir para você entender. Quando você demora para decidir, essa demora começa a desgastar a sua energia, começa a detonar a sua confiança, começa a destruir isso e automaticamente vai paralisando o seu crescimento. Então, hoje, aqui dentro dessa estrutura dessa aula, vocês vão aprender um método para você tomar decisões como pessoas de alto desempenho, como que eu disse, é o método imparável de tomar decisões e vocês vão guardar isso. A diferença entre reação e decisão. Antes da gente entrar no método, a gente precisa entender a diferença entre reação e decisão. A maioria das pessoas não decidem. Lembra que a gente falou de forma automática? A gente não decide, a gente reage. Lembra que eu mostrei para vocês ali? Da Emanuele? Das decisões que ela foi tomando, mas são decisões inconscientes. Ela não pensou em nenhuma dessas decisões. Talvez a decisão que ela pensou é: vou abrir a câmera. Talvez essa foi a única decisão consciente. Mas as outras decisões, elas foram decisões inconscientes, foram decisões que são reações. São reações. Por exemplo, alguém, alguém começa a olhar para você na altura do teu zíper da calça. Qual geralmente é a sua reação? A impressão é de que o zíper está aberto. Qual que é a primeira reação? É colocar a mão para ver, para checar ali, para fechar, para ter certeza que o zíper está fechado. E aí vem outras coisas, né? A pessoa às vezes fica te olhando de alguma forma, você tem alguns tipos de reação. Essas reações são reações automáticas. Nós reagimos a determinadas situações. Só que quando nós estamos no modo luta ou fuga o tempo todo, o que que vai acontecer? Nós vamos reagir. Reagir ao quê? Ao medo, à pressão, à opinião dos outros, à emoção do momento, à crise, à insegurança. Grandes decisores não vivem reagindo ao ambiente. Eles criam direção. Então eu não posso reagir de acordo com a pressão. Eu não posso reagir de acordo com a emoção. Eu não posso reagir de acordo com a opinião dos outros. Eu não posso reagir de acordo com a crise, com a insegurança. Eu preciso reagir ao ambiente e criar uma direção. Ou melhor, né? Eu não preciso reagir ao que o ambiente está pedindo. Por isso eu falo para vocês sempre sobre fazer perguntas. Sobre fazer perguntas, você não precisa responder na hora. Você não precisa decidir agora. Você precisa ganhar tempo para analisar a situação, para entender o momento, para entender o que está exigindo de você, antes que você tome uma reação. E é tudo muito rápido. É tudo muito ligeiro. Tem coisas que você não vai ter um dia, dois, três, quatro. Tem situações que você não vai conseguir falar com teu marido, tua esposa, para poder tomar essa decisão. Às vezes vai ser ali, na hora, no momento, e vai ter que ser feita. Mas eu preciso organizar isso, eu preciso
tirar a emoção de lado, eu preciso tirar a pressão, eu preciso tirar a questão da opinião dos outros, essa insegurança, essa crise, tudo isso eu preciso tirar. Então, tomar decisões estratégicas significa não permitir emoções temporárias, ou que as emoções temporárias controlem resultados permanentes. Não, peraí. Se você não entendeu, eu vou repetir aqui para você. Tomar decisões estratégicas significa você não permitir que emoções temporárias controlem os resultados permanentes. Aí você decide, depois você se arrepende. Uma pessoa emocionalmente instável toma decisões instáveis. Por isso, empresários fortes aprendem a desenvolver inteligência emocional antes de desenvolver a expansão financeira. Isso é uma referência, né? Mas, por isso, pessoas imparáveis, por isso vocês estão aqui, para que vocês aprendam a tomar decisões que desenvolvam a tua expansão, não só financeira, mas intelectual, emocional, espiritual, financeira, claro, e tantas outras decisões que você precisa tomar durante o dia. Então, quem não governa a sua própria mente dificilmente sustentará o crescimento. Se eu não consigo gerenciar as minhas emoções, se eu não consigo controlar tudo isso, eu vou tomar decisões que vão me frustrar. Eu vou tomar decisões que não são decisões inteligentes. E essas decisões não inteligentes vão me cobrar um preço muito alto. E talvez agora você possa olhar para dentro de você e falar assim: caramba, quantas decisões erradas eu tomei e essas decisões me custaram um preço muito alto. Talvez nesse momento você ainda esteja pagando o preço de uma decisão errada. Por exemplo, o motorista que decide avançar um sinal vermelho e bate num carro, ele está errado. Ele vai ter que pagar o prejuízo do carro dele e do outro. Isso se não tiver vítima, porque ele pode ir a julgamento. Tá vendo que uma decisão errada pode te custar muita coisa? Pode te causar uma série de problemas? Você decidiu avançar. Ou você decidiu que vai dar tempo, o sinal ainda não fechou totalmente, passou, pá, entrou outro carro, aconteceu. Prejuízo. E às vezes você vai passar um bom tempo pagando por isso. Quando você decide usar o cartão de crédito de forma incorreta, quando você decide não controlar suas finanças, quando você decide não controlar tantas outras coisas, você paga um preço muito alto. Às vezes vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para você se recuperar de alguma situação, de alguma coisa que você causou. Então essas decisões erradas, elas acabam com a nossa vida, acabam com o nosso crescimento. E aí, será que daqui Deixa eu até voltar aqui. Será que daqui 2 anos você ainda consegue se sustentar? Você consegue ter motivação? Você vai conseguir crescer com as decisões erradas que você está tomando agora? Com os resultados dessas decisões erradas? Será que você vai conseguir ter essa motivação? Será que você vai conseguir aguentar estar no propósito daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? Pois é. Aí entra o método imparável. Cada letra significa algo dentro desse método, ok? Vamos lá. Nós vivemos na geração mais informada da história e também uma das gerações mais travadas da história. As pessoas consomem podcast, cursos, conteúdos, vídeos, livros, mentorias, mas elas continuam sem agir. Eu sempre falo aqui que o importante é você definir uma linha, definir quem você quer escutar, definir quem você quer seguir, definir quais orientações vão estar com você. Porque quando você consome de tudo, você não aproveita nada. Quando você come de tudo, você não aproveita nada. Quando você pega, né? Quando você vai pegar tudo mesmo, vai buscar tudo ali, várias fontes, nenhuma dessas fontes vão te satisfazer. Porque cada um tem uma linha de raciocínio, cada um tem uma metodologia. Talvez alguns possam até combinar, alguns possam até te ajudar. Mas dependendo do processo, a sua decisão vai ter que ser de escolher um, escolher dois, escolher três, escolher por áreas. São decisões.
Só que não dá para você ficar pegando tudo de todo mundo, porque senão você não vai conseguir ter uma direção, você não vai conseguir extrair o melhor. Nil, quer dizer então que é errado eu assistir podcast? Não. Quer dizer então que é errado eu fazer curso? Não. Quer dizer que é errado eu consumir conteúdo? Não. Quer dizer que é errado eu ficar assistindo vídeo? Não também. Nem ler livros e nem participar de mentorias. O que eu estou dizendo para você aqui é defina a linha que você quer seguir. E aí consuma naquela linha. Nil, eu estou aqui na mentoria, mas eu gosto de assistir outra. Vê se essa linha está junto, está na mesma direção. E aproveita. Aproveita. Se estiver te levando para a mesma direção, se não estiver te causando divisão de pensamento, divisão de ideia, se não estiver totalmente oposto, segue, consome, aproveita. Tanto eu quanto várias outras pessoas têm cursos, têm podcast, têm conteúdo, têm vídeos no YouTube, tem um monte de coisa de graça que dá para aproveitar. A questão é você definir. A primeira letra aqui do imparável, do método imparável, é identificar o problema real. Muitas pessoas tentam resolver sintomas e ignoram a raiz. Qual é o problema real? Os grandes decisores, eles aprendem a fazer perguntas profundas. Não é pergunta superficial, são perguntas profundas. O que realmente está acontecendo aqui? Por que essa situação? Por que esse momento? Por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu não consigo crescer? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo avançar? Primeiro, você identifica o problema. Existe um problema real. Identifique ele, dá nome para ele. Segundo, você começa a mapear as possibilidades. O M do imparável ali é mapear possibilidades. Toda decisão vai gerar uma consequência. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quem cresce aprende a enxergar cenários antes de agir. Então você enxerga o cenário, você enxerga as possibilidades, você enxerga de você enxerga os prós e você enxerga os contras, tá? Então mapeie isso, mapeie essa possibilidade. Se eu fizer isso, o que que pode dar de errado? Se eu fizer isso, o que que pode dar certo? E tome a decisão em cima disso. O P, pesar riscos e ganhos. Toda oportunidade possui riscos, mas toda estagnação também possui. Então, se eu tomar essa decisão hoje, eu corro o risco de. Lembra do mapeamento? Você vai fazer dentro do mapeamento, você vai entender isso daí. Mas se eu ficar parado, se eu ficar estagnado, qual risco eu corro? Se você hoje decidir não sair do lugar, se você decidir não fazer nada, assim como muitos de vocês, né, não fazem as atividades durante a semana, é uma decisão. Você tem um resultado com as tarefas sendo realizadas e você tem outro resultado sem essa tarefa sendo realizada. Ponto. Mas hoje, dentro do que você está buscando, qual é o preço da estagnação? Qual é o preço por não fazer? Qual é o preço por não alcançar? A pergunta não é existe risco? A pergunta é qual risco vale mais a pena assumir? Porque risco vai ter. A gente vai ter que assumir alguns riscos na nossa vida. Já o A, do imparável, é analisar emocionalmente. Nunca tome decisões importantes dominado por raiva, ansiedade, euforia, carência ou medo. Emoções intensas distorcem percepções. Nunca tome decisão emocionado. Repete aí onde você está. Nunca tome decisões emocionadas. Nunca. Nunca tome decisões emocionadas. Se estiver emocionado, estiver feliz demais, nossa, meu Deus, essa oportunidade. Tome cuidado, porque a alegria também pode te trapacear. Assim como o medo, assim como a raiva, assim como o nojo, assim como qualquer outra emoção, tá? Então, nunca tome decisão emocionado. Tá emocionado? Espera um pouco, respira, faz técnica de respiração ali, mas não decida de forma emocionada. O R do imparável é resolver com velocidade. Pessoas inseguras prolongam decisões simples. Vamos lá. Aí você começa a fazer um mapeamento por que muitas pessoas demoram para te dar resposta. Por que muitas pessoas demoram
te entregar serviço? Por que que muitas pessoas demoram a fechar com você algum serviço? Por que que muitas pessoas demoram para fazer algumas coisas? Porque elas estão envolvidas emocionalmente naquilo tudo, elas estão inseguras, elas não resolvem. Então, pessoas inseguras, elas prolongam as decisões. Mas pessoas fortes, elas resolvem rapidamente o que pode ser resolvido. Tem que resolver? Vamos resolver. Ah, mas se, não tem se. Vamos resolver. Velocidade cria vantagem competitiva. Velocidade cria vantagem competitiva. É, é importante, tá? A gente agir e agir rápido. Quando você avança, você domina. Quando você se prepara, você tem consistência naquilo que você faz. E o A é ajustar duramente o caminho. Nenhuma decisão nasce perfeita, os vencedores corrigem a rota enquanto avançam. Às vezes você vai cometer erro no meio do caminho, no início, ou até mesmo no final. Mas você precisa assumir isso. Você precisa gerenciar tudo isso. E o V é de validar com princípio. Toda decisão deve respeitar o quê? Valores, propósito, identidade e visão do futuro. Vamos lá. Vou repetir para você entender aqui. Toda decisão. Se eu fosse você, eu anotava isso, tá? Toda decisão deve respeitar esses 4 pilares aqui: valores, propósito, identidade e visão de futuro. Toda decisão que você for tomar, principalmente que vai gerar algum impacto, precisa passar por esse filtro aqui, por esse pilar. Está de acordo com os meus valores, está de acordo com o meu propósito, está de acordo com a minha identidade, está de acordo com a minha visão de futuro. E aqui dentro dos valores, tá? Eu adiciono o princípios, tá? Princípios e valores. Adiciona aqui. Você não vai quebrar nem seus princípios, nem seus valores, nem seu propósito, nem sua identidade, nem a visão de futuro, talvez valha a pena. Então, nem tudo que dá dinheiro constrói destino. Geralmente, quando entra dinheiro na coisa, a gente fica abalado, a gente quer decidir, entra dinheiro, mas é muito dinheiro. Ah, eu preciso decidir, isso que vai mudar o meu futuro, isso não sei o quê. E se você for analisar, às vezes esse dinheiro é um preço muito alto pela sua alma sendo vendida dentro de um projeto. Você pode correr um risco muito grande de estar vendendo a sua alma sem perceber, de estar entregando na mão de outras pessoas algo precioso, que é sua saúde, sua família, seu bem-estar, para pessoas que simplesmente têm dinheiro e estão comprando alguma coisa ali da sua vida. Então, validar com princípios é a nossa V, nossa letra V, né? O E do imparável é executar imediatamente. Executar imediatamente. Decisões sem ação é apenas intenção sofisticada. Decisão sem ação é apenas intenção. O verdadeiro poder está na execução, tá? Executar. O L do imparável é ler os resultados. Os grandes empresários, eles aprendem com tudo. O erro não é uma derrota. Erro analisado se transforma em inteligência, em aprendizado. Ele deixa de ser um erro e se torna um aprendizado. E aí nós precisamos entender o poder da velocidade, porque nós precisamos definir, decidir, muitas vezes de forma rápida para que eu possa estar à frente dos resultados. Então, o mercado, de uma forma geral, ele recompensa a velocidade. Ideias, elas vão envelhecendo muito rápido. O que hoje parece uma ideia promissora, amanhã já não é mais. Oportunidades, elas mudam muito rápido. Então vai aparecer para você hoje, amanhã já não vai aparecer da mesma forma. O mercado está mudando o tempo todo. As exigências estão mudando o tempo todo. Quem trabalha com o digital sabe. Quando você acostuma em postar conteúdo, você começa a reter audiência, as pessoas começam a te seguir, as pessoas começam a visualizar seus vídeos, aí você fala assim, agora eu acertei, agora vai embora. Já fiz isso muitas vezes. Quando eu comecei a estourar mesmo, assim, para passar dos 10 mil, eu encontrei uma forma de postar conteúdo, as pessoas começaram a ver, tenho vídeo que bateu mais de 2 milhões, e foi vários vídeos assim, falei, agora eu acertei, agora vai embora. Aí foi subindo, né? Foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aí, de repente, a plataforma foi lá e, puf, mudou. Aí você tem que fazer o quê? Se adequar. Você tem que tomar outras decisões
e mudar conforme a exigência. Às vezes vai demorar para você entender de novo como que funciona o jogo, mas você não vai poder parar e não vai poder ficar com medo de errar no meio do caminho. Por quê? Porque faz parte. Assumir, gerenciar esse risco faz parte. Muita gente perde por não porque tem uma ideia ruim, elas perdem porque demorou demais para poder decidir. Agora já é tarde. Agora não adianta mais. Então, velocidade não significa impulsividade. Não significa agir pela emoção. Significa a capacidade de agir sem você paralisar. Sem paralisar. Grandes líderes entendem que decisões rápidas geram aprendizado rápido. E o aprendizado rápido gera crescimento acelerado. Vamos lá. Deixa eu trazer uma coisa que talvez vai te escandalizar aqui. Se você for fazer algo, erre rápido. Erre o mais rápido possível. Você vai abrir uma empresa? Erre o mais rápido possível na sua empresa. Você vai tomar uma decisão difícil? Erre o mais rápido possível na sua decisão. Nil, por que que você está falando isso? Porque quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai poder corrigir. Não é para você parar. Não é para você abandonar. É simplesmente para você corrigir aquilo. É simplesmente para você aprender com aquilo o mais rápido possível. E aquilo vai te dar experiência o mais rápido possível. Para que você possa acertar. E aí nós entramos no ponto de como desenvolver a confiança nas próprias decisões. Então existe um método, que é o método imparável, mas eu preciso desenvolver essa confiança nessas decisões aí. E confiança não nasce antes da ação. Ela nasce depois de múltiplas experiências. Então toda vez que uma pessoa decide e sobrevive ao processo, a sua mente ela aprende algo poderoso. Eu consigo lidar com isso. Olha que doido. A sua mente ela está sendo treinada o tempo todo. Se você fala, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, você está reforçando isso. Agora, quando você extrai um resultado disso, você está falando para sua mente: olha, eu consigo. Olha, eu sou capaz. Olha, eu posso. Porque eu estou vendo o resultado aqui. Então, a autoconfiança, ela é construída através de provas internas. Por isso, pessoas imparáveis não fogem das decisões difíceis. Elas sabem que cada decisão fortalece a sua identidade. E quanto mais decisões conscientes uma pessoa toma, mais forte emocionalmente essa pessoa se torna. Tá? Ela se torna mais resistente, mais resiliente a tudo que vem. E aí eu quero deixar como uma reflexão final para vocês aqui, que toda vida extraordinária ela é construída por ou sobre decisões que pessoas comuns tiveram medo de tomar, tá? O seu futuro não depende apenas de talento, depende da sua capacidade de decidir, mesmo quando não possui todas as garantias. Quem aprende a decidir rápido, ajusta rápido. E agir rápido é, quem aprende a decidir rápido, ajustar rápido e agir rápido começa a viver em um nível que a maioria nunca experimentará. Lembra que eu falei para vocês sobre a aceleração? É em cima disso. Quando você aprende a decidir rápido, quando você ajusta rápido, quando você age rápido, você começa a viver um tempo de aceleração, um tempo de resultado. Você começa a experimentar coisas que a maioria das pessoas nunca vão experimentar. E aí eu quero deixar uma tarefa para vocês, para essa semana, que é o desafio da decisão estratégica que a gente vai fazer? Durante essa semana, cada um de vocês vai escolher uma decisão importante que você está adiando, que você está deixando para depois, e vai aplicar o método que a gente aprendeu hoje, que é o método imparável, tá? Vai passar por esse filtro ali para poder gerar esse resultado que você precisa. Então, após você aplicar esse método, eu vou te mandar o PDF, quem está assistindo o gravado vai poder baixar no link que vai estar embaixo. Após você aplicar esse método, você deverá tomar uma decisão concreta, definir uma ação prática, executá-la em até 72 horas e depois você deverá registrar qual a decisão foi tomada, o que antes gerava medo ou confusão nessa decisão, o método trouxe mais clareza para você, te ajudou, interferiu em alguma coisa, qual ação prática foi executada nesse processo? O que você fez de prático, de colocar a mão na massa que gerou tudo o que você precisa? E o que eu aprendi sobre a minha forma de decidir? Então, o objetivo do exercício não é você acertar perfeitamente, é você desenvolver maturidade emocional e capacidade estratégica para avançar, mesmo diante da incerteza. E eu abro aqui para vocês para perguntarem, tirarem dúvidas, compartilharem. Esse é o momento de vocês. Bora lá.
Quem vai ser o primeiro? Pergunte ou compartilhe. Alguém? Alguma pergunta? Toda decisão gera um resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Então, a decisão de você manter a sua dúvida, de você perder a oportunidade de repente, compartilhar aquilo que você aprendeu ou simplesmente falar para fixar, para mostrar o quanto você aprendeu, isso pode te ajudar ou reter através de uma decisão que você toma de não falar, de não expor, de não perguntar, tal, pode gerar um impacto negativo, um impacto ruim para você. Então, eu vou refazer a pergunta de novo. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer compartilhar algo que aprendeu na aula? Vocês têm 3 segundos. 1, 2, 3. Ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima aula. Deus abençoe.